Autoescola Caçula tem 18 anos de tradição. Trabalhamos com as categorias A, B, D e E. E mais, temos carros adaptados para alunos PCD. Veículos com adaptação de embreagem e com transmissão automática. E ainda mais, curso 100% online. Tá esperando o quê? Faça já a sua matrícula. Autoescola Caçula, conquistando sua liberdade. Opa, já começou, né? Começou mais um Psicologando. É hoje comigo de novo. Mas amanhã não. Eu não sei se vai ao ar amanhã. Já vai ao ar. Que a gente vai ao ar na quinta, né? Esse. Aí na sexta já vai ao ar o outro. Feliz. Pronto, amanhã já vai ter o Lobão, pessoal. Se Deus quiser, viu? Começar apresentando a nossa convidada de hoje. Depois a gente fala o tema, né? O tema é bem delicado hoje, mas é um tema preciso, é um tema que a gente precisa conversar. E por isso a gente trouxe, né, pra cá hoje pra conversar com a gente a Patrícia. A Patrícia, ela... Vamos dizer o nome dela completo, né? Patrícia Albuquerque de Holanda Lima Martins, né? Ela é psicóloga, graduada pela Universidade Federal do Ceará, pós-graduanda em análise do comportamento, é psicóloga clínica e atua com a terapia analítico-comportamental, com forte influência das terapias contextuais, a ACT e a FAP. Então, boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, pessoal. Assim, nosso tema, né, pessoal, como eu estava falando, é delicado. E eu estava até comentando aqui agora há pouco, né, com a Patrícia, que todo mundo ou tem uma experiência, que já vivenciou esse tema de alguma forma, ou conhece alguém que já vivenciou, que é, no caso, relacionamentos abusivos. E aí tem um subtópico, né, que a gente vai puxar também pelo lado do feminicídio. Porque, costumeiramente, nós temos esses casos, né, de relacionamentos abusivos, mas em alta, visando, né, a relação que as mulheres têm com outras mulheres, com homens, né, familiares, enfim, uma diversidade aí de afetos. E aí, para introduzir esse tema, né, eu peço que a Patrícia fale pra gente o que é relacionamento abusivo. Porque, vez por outra, né, pessoal, a gente fica perguntando, será que relacionamento abusivo é o mesmo que relacionamento tóxico? Ou é o mesmo que relacionamento obtuso? O que é o relacionamento abusivo, Patrícia? Então, os relacionamentos abusivos são aqueles relacionamentos em que a gente pode dizer assim de forma bem resumida, né, em que você tem uma relação com um forte desequilíbrio de poder na relação, né, entre as partes, e em que uma pessoa ela exerce um controle muito maior sobre o comportamento da outra, né? É muito caracterizado, aliás, por padrões de comportamento, né, que são prejudiciais por parte dessa pessoa que está exercendo ali o controle sobre a outra. É marcado por humilhações, agressões, né, críticas constantes. Então, é um relacionamento marcado por esse padrão de comportamento prejudicial
né? Por esse desequilíbrio de poder entre as partes, em que uma pessoa está exercendo efetivamente o controle ali sobre a outra, porque nas relações em geral, né, o nosso comportamento ele influencia o das pessoas à nossa volta, e também o movimento contrário acontece, né? A gente está aqui conversando e o meu comportamento tem influência sobre o seu comportamento tem influência sobre o meu. Num relacionamento abusivo, esse poder ele é desequilibrado, esse poder de influência, né? Uma pessoa ela controla muito mais o comportamento da outra, geralmente recorrendo à coerção, né? Que é algo também muito característico dos relacionamentos abusivos, né? Coerção, a gente tem aí algumas, né, definições possíveis, mas falando do meu referencial, né, como analista do comportamento, o Seidman, no livro dele Coerção e Suas Implicações, que é um livro bem conhecido, né, entre os analistas do comportamento, ele dá uma definição assim bem resumida de coerção, mas que eu considero que seria bacana aqui para a gente entender, né, que o que é coerção? Desse ponto de referência que eu estou falando. É o uso da punição ou da ameaça de punição para levar alguém a se comportar da forma que a gente espera, né? E também o comportamento de recompensar a pessoa com a possibilidade de escapar das nossas punições ou ameaças de punição. Entende? Então, quando você é um padrão, né, ali de controle do comportamento que está baseado em punir a outra pessoa ou permitir, né, com que ela escape de ser punida. Tô entendendo. E essa questão assim dos relacionamentos coercivos, né, vamos dizer assim, existe tipo uma faixa etária que isso é mais recorrente, ou a partir do momento, sei lá, no primeiro namorinho, né, que a pessoa tá tendo, né, ali uma relação de afeto, romanticamente falando, já pode haver um relacionamento abusivo e aquilo já pode prejudiciar a pessoa. Como é que você tem visto isso em clínica, né? Esse tema em clínica, tem uma faixa etária que isso ocorre, né? Mulheres mais jovens, mulheres mais velhas, homens mais jovens, homens mais velhos. De um modo geral, né, inclusive relacionamentos que não são relacionamentos românticos, podem ser relacionamentos abusivos, né? Entendi. Porque podem ser relacionamentos familiares, relacionamentos de amizade e também os relacionamentos românticos, né? De namoro, de casamento, de qualquer tipo de parceria. Então, pode acontecer em qualquer desses contextos esse controle, né? Desigual aí na relação, esse poder sobre a outra pessoa por meio da coerção, por meio desse comportamento abusivo. Falando da clínica, né, como eu atendo adultos, então ali o que eu observo na clínica é nesse público, né? Sim. Posso dizer para você que como a gente tem essa possibilidade, né, do relacionamento abusivo ocorrer, inclusive em outros tipos de relacionamento que não os românticos, né? Então é muito possível, sim, que aconteça, falando da vida amorosa de alguém, né? De quando a pessoa começa a se relacionar romanticamente com alguém, pode acontecer já desde a primeira experiência de a pessoa ter um tipo de relacionamento que pode ser considerado abusivo, né? Que traga muitos prejuízos, que cause muito dano. Eu lembro muito, Patrícia, como eu estava falando para você logo no começo da nossa conversa, né? Todo mundo tem uma experiência com isso ou conhece alguém que tenha, né? Aí eu fiquei resgatando agora uma memória que eu tinha de um relacionamento abusivo que eu tinha numa empresa que eu trabalhava, né? Que não vem ao caso dizer qual é. E a gestora se achava ali no direito, né? Um abuso ali de autoridade. E que eu, ao perceber isso, eu cortei essa relação. É o melhor caminho, cortar a relação com esse tipo de atitude? A gente conversa, tenta entender o lado do outro. Como é que você acha? Essa pergunta é ótima, né? Assim, porque a gente pode pensar aí, inclusive, no que você estava falando antes, né? Relacionamento abusivo, relacionamento tóxico, porque hoje essa expressão é bem... Relacionamento tóxico, né? É uma expressão bem, assim, difundida, muitas pessoas, está na boca, né, de muita gente. Sim. E, assim, todos nós, qualquer um de nós, pode ter, eventualmente, um comportamento que pode ser considerado tóxico, com alguém, um comportamento, né, isolado, mesmo que não seja
o nosso padrão de se relacionar, de se comportar, eventualmente a gente pode ter algum comportamento que pode sim ser um comportamento tóxico, né? Até abusivo com alguém. Agora, no caso dos relacionamentos abusivos, aí o que a gente tem esse é o padrão da dinâmica do relacionamento, né? Sim. Não é que uma vez a pessoa teve um comportamento que foi tóxico e é uma coisa que, bom, a gente pode até que ser que nunca mais aconteça, a pessoa pode desligar, pode mudar e tudo mais. No caso dos relacionamentos que são marcados por abusos, né, em que você tem a crítica, a humilhação, a agressão presente, a melhor opção, porque ninguém vai pagar para ver, né? Sim. A melhor opção normalmente é você procurar sair, quebrar, né, esse ciclo que normalmente acontece nas relações abusivas. Você citou o exemplo de uma relação de trabalho, né? Provavelmente você estava passando aí por uma situação, um contexto de assédio moral no seu trabalho, né? Enfim. E que bom que você teve a possibilidade, né, de sair, de não ter mais contato com esse ambiente, com essa pessoa. E infelizmente nem todo mundo, né, consegue se desligar assim de um relacionamento abusivo em qualquer esfera que ele aconteça. No caso dos relacionamentos românticos, né, a gente tem também aí uma dinâmica, talvez, e alguns fatores, algumas variáveis, né, que muitas vezes acabam dificultando tanto que a pessoa consiga perceber que ela está numa relação abusiva, como que a pessoa, percebendo que está numa relação abusiva, que tem algo de errado ali, que ela consiga sair dessa relação abusiva, né? Então, tem muitas variáveis envolvidas aí que podem dificultar, às vezes, esse processo. Aí, dei uma volta, né, para responder, mas porque eu acho que não tem, assim, uma resposta simples, né, e embora a gente esteja falando aqui de uma forma geral, né, então é dessa forma geral, assim, que eu estou respondendo, entendendo que isso não está contemplando as particularidades, né, de todas as pessoas que passam por todos os tipos de relações. Mas num relacionamento marcado por abusos, a melhor opção que você tem, né, é de não mais passar por esses abusos, é de quebrar esse ciclo, essa dinâmica abusiva, né, e conseguir aos poucos ir retomando a sua vida, investindo na sua vida. A gente pode falar um pouquinho mais sobre isso mais pra frente. Tá. Sobre essa questão dos relacionamentos, né, de todas as esferas, faço parte de um grupo de psicólogos, né? Aí eu joguei aqui no grupo, né? Alguém tem alguma dúvida? Porque às vezes a gente tá em clínica, né? Uhum. Eu ainda tô longe disso, né? Mas o pessoal que já acompanha e passa por isso, né? Tá em clínica, às vezes tem suas dúvidas. Aí uma das pessoas aqui que faz parte do grupo, né? Comentou, é a Tamires Barcelos, né? Ela comentou o seguinte, ó: eu percebo que qualquer pessoa em sofrimento emocional pode assumir comportamentos abusivos em relacionamento, mas isso não necessariamente faz daquela pessoa uma pessoa ruim. Acho que não vejo muito falando sobre isso, sobre as pessoas conseguirem examinar seus próprios comportamentos na relação e entender a dinâmica de uma forma mais racional e funcional. Então é possível que eu tenha, que nem você estava comentando ainda há pouco, né? Tenha um relacionamento abusivo, não perceba no primeiro momento, depois percebo, volto atrás, me desculpo com aquela pessoa e sigo em frente. Ou não, ou não é possível isso, na sua visão? Bom, é possível, né? Porque como analista do comportamento que eu sou, né? Assim, eu sei que nós, como seres humanos, a gente tem sempre a possibilidade de aprender novos comportamentos, né? De mudar, portanto. Então, é possível que uma pessoa, percebendo que o seu comportamento está sendo prejudicial para outras pessoas, para as relações dela, e normalmente a pessoa acaba percebendo isso porque ela também, eventualmente, se vê sofrendo, né, por conta disso, quando ela percebe, quando alguém olha, o meu comportamento talvez está sendo abusivo, acho que eu preciso melhorar. Então, quando há
essa percepção da pessoa e ela tem interesse de mudar e ela busca fazer isso, né? Busca recursos para fazer isso também, porque não é um processo fácil, obviamente. Possível é possível sim, né? E também na outra ponta, né? A pessoa que está sendo mais prejudicada, porque a gente estava falando sobre esse desequilíbrio que há, né? Então a pessoa que está sendo prejudicada, que está ali sob o controle de alguém que está sendo abusivo, essa pessoa também pode ter muita dificuldade de perceber que está vivendo uma relação abusiva, que a dinâmica daquela relação é abusiva, e pode ter muita dificuldade de, inclusive depois, né, mesmo que ela consiga se desligar desse relacionamento abusivo, às vezes é difícil a pessoa conseguir aprender a se relacionar de uma outra forma, né, porque uma relação, ela sempre acontece no mínimo entre duas pessoas ali, né. Então, como a gente estava falando no comecinho, o comportamento de um é contexto para o outro e o comportamento do outro é contexto para um, né? Se influenciam mutuamente. E com isso eu estou querendo dizer que a pessoa que é vítima de um relacionamento abusivo, ela tem culpa? Não, de jeito nenhum, né? Então, até olho para cá para dizer, né? Você que está passando por um relacionamento abusivo, que está vivendo um contexto de abuso numa relação, a culpa não é sua. Nunca é sua, você não tem culpa pelo comportamento abusivo de alguém, né? E também, ao mesmo tempo que a culpa não é da pessoa que está sendo vítima no relacionamento abusivo, né? Essa pessoa pode, né, ter a responsabilidade de sair desse contexto, né? De buscar ajuda, de buscar auxílio para ela sair desse contexto uma vez que ela percebe que está vivendo uma situação de abuso ali, né? Foi por parte da pessoa que tem um comportamento abusivo em que esse é um padrão pelo qual ela se relaciona, né, com as outras pessoas e está notando que isso prejudica aos outros e a si mesma e quer mudar, essa pessoa também precisa se responsabilizar. Na pergunta, né, eu esqueci o nome dela que perguntou. Tamires, eu acho, né? Tamires, isso. Então a Tamires até falou, né? Pessoas que estão em sofrimento às vezes podem ter comportamentos abusivos. Sim. Isso é verdade? Sim, isso é verdade. Agora, isso ameniza de alguma forma o efeito daquele comportamento abusivo sobre a outra pessoa? Isso é uma licença para que a gente possa ser abusivo com as outras pessoas e dizer, não, mas eu sou assim porque eu sofro, porque eu já sofri e pronto, né? Não. Quando a gente tem quando a gente tem consciência de que a forma como eu me comporto hoje, ela tem relação com um padrão que eu aprendi, né? Num contexto que na minha história de vida até agora, e ela não é uma forma ok de se relacionar, eu não quero me relacionar assim, a gente precisa assumir a responsabilidade pela mudança que a gente quer fazer, né? Porque entender por que a gente se comporta de uma determinada forma, ou que isso pode ter muitas vezes, né, influência de outras experiências de sofrimento, de negligência, de violência, porque pode sim ter, isso não é uma licença para que a gente saia, né, causando sofrimento nas outras pessoas, né? A gente tendo consciência disso, e se há, por exemplo, o conhecimento de algum transtorno, de alguma condição que dificulte que você lide, né, com as suas próprias emoções, que você seja mais impulsivo, então a sua responsabilidade é buscar tratamento adequado, né? Uma vez que eu sei que eu tenho um determinado transtorno e que esse sem tratamento adequado eu estou prejudicando a mim e as outras pessoas, né, e as relações que eu estabeleço, então é minha responsabilidade buscar tratamento, atendimento adequado, desenvolver as habilidades que eu preciso, aprender a me regular emocionalmente, aprender a escolher, né, como eu vou me comportar, a controlar a impulsividade. Então, não sei se eu respondi completamente, mas... Não, acho que a Tamires Barcelos aí foi contemplada, né? Vou até depois mandar o link do nosso podcast para ela acompanhar, né? Uma outra coisa assim que eu queria te perguntar, Tamires, e já meio que flertando ali com o nosso subtema, né, que é o feminicídio,
é o porquê o público que a gente vê mais em alta, em notícias, né? O alvo desses relacionamentos abusivos, tóxicos, né? Normalmente são heteronormativos, né? E quem é a vítima é a mulher. Por que a gente tem visto tanto isso, assim, nos noticiários? Olha, isso assim, não tem uma forma simples, né, de dizer, porque não tem só uma razão, né? Mas, de um modo geral, a forma como socialmente a gente se organiza, né, ao longo do tempo, os papéis de gênero, socialização de homens, de mulheres, o contexto patriarcal ainda, né, em que a gente vive, que favorece, que tolera, né, e que às vezes até reforça o comportamento socialmente abusivo por parte de homens, principalmente contra mulheres, né, é um contexto assim onde há muita probabilidade, né, de que essas violências elas sejam muito mais experimentadas pelas mulheres, né, porque se por um lado socialmente se tolera, se até incentiva, né, em alguns contextos, alguns grupos, e se reforça um comportamento socialmente abusivo por parte dos homens contra mulheres, também há uma tolerância, né, uma negligência em relação às vítimas, que já tem mudado ao longo do tempo, mas infelizmente ainda é uma coisa muito presente, e as mulheres elas são, né, as principais vítimas. Aí a gente falando aqui do contexto de relações românticas, por exemplo, né, e aí pode ser até que alguém pergunte, porque, né, vendo aí em outros contextos em que esse tema aparece, né, sempre as pessoas falam, mas por que só se fala de relacionamento abusivo, ou se fala muito mais de relacionamento abusivo, de violência contra a mulher? Porque as mulheres são as principais vítimas de violência, né? Os números, se a gente for procurar estatisticamente os números, os dados que a gente tem, é que a maioria das vítimas, né, de violência doméstica, por exemplo, são mulheres, e a maioria dos agressores, nesse contexto de violência doméstica, são os homens. Sim. Então, por isso a gente sempre vê, né, se falando desse assunto. Que bom, que espero que se fale mais ainda, porque a gente ainda tem muito a caminhar como sociedade, né, enquanto cultura, para que essas práticas culturais elas possam mudar aos poucos e a gente consiga ter consiga prospectar um cenário melhor, né, assim, para nós mulheres, falando como mulher que eu sou. Sim. Inclusive, para quem quiser, né, ter acesso aos dados, assim, o governo federal, o governo estadual também, mas no site lá do Senado, né, tem um observatório, inclusive, que é o Observatório da Mulher contra a Violência, que está cheio de dados, né? Então, para a pessoa que quer só dar uma olhada como é que tá curiosa, para quem faz pesquisa, enfim, é uma ótima fonte, assim, uma ótima base para você ter dados, pesquisas, né? Então, você consegue ter acesso lá a algumas pesquisas de percepção social, da violência contra a mulher. Esse é um fator, né, quando a gente fala de práticas culturais que favorecem a violência contra a mulher, que toleram e muitas vezes reforçam essa violência. Nas pesquisas de percepção social, inclusive, né, isso é bem interessante, que a gente consegue ver lá, né, como é que eles fazem, pega ali uma amostra, né, e fazem algumas perguntas, justamente para ver como é que está a percepção das pessoas em relação à violência. Então, perguntam normalmente, onde é que acontece mais violência, né? E aí tem vários tipos de perguntas que eles fazem para ver a percepção das pessoas. Eu fiz uma pesquisa, um estudo, né, introdutório sobre... agora, nesse momento, eu fico pensando se eu posso falar essa palavra, porque eu sei que tem palavras que o YouTube não gosta, né? Sim, é verdade. Sei lá, como é que eu posso amenizar? Entre muitas aspas, né? A violência sexual que ocorre no contexto de uma relação conjugal, certo? Contra a mulher, né? Então, eu trabalhei esse tema no meu trabalho de conclusão de curso, né? E continuei estudando um pouco mais, desenvolvi junto com a minha orientadora ali um capítulo de livro, né, que tá para publicação já. Sim. E era sobre essa temática, né?
E lá na minha pesquisa, muitas vezes, quando eu estava trabalhando, né, nesse trabalho, depois nesse capítulo de livro, assim, eu parava e tinha que digerir ali por alguns minutos ou dias, né, as Imagina. informações, porque é muito difícil, né, principalmente a gente passando na pele algumas coisas, né, mas numa das perguntas, por exemplo, né, nessa pesquisa de percepção social de 2014, que era sobre várias violências, mas falando nesse contexto específico da violência sexual numa relação conjugal contra a mulher, se perguntou às pessoas, você considera que mulheres que andam, que não cobrem o corpo muito bem, você considera que elas merecem ser atacadas? Sim. Eu não vou lembrar exatamente o número agora, né? Mas a grande maioria. Uma concordância altíssima, né, com essa afirmação de que mulheres que exibem o corpo merecem ser atacadas. Você concorda que uma mulher casada deve tem obrigações sexuais, vou colocar assim, né, para com o seu marido, mesmo quando ela não tem vontade? Sim. Também uma concordância expressiva, né, com esse tipo de afirmação. O que a gente, olhando assim, pensando hoje, pode ser que, se você perguntar a qualquer pessoa, alguém diga assim, não, é um absurdo, né? Mas ainda é isso que a gente tem como aceito socialmente, né? Então, assim, dentre outras coisas, né, assim, isso só mostra, né, é um retrato do quão tolerante a nossa sociedade ainda é quando a violência é cometida contra as mulheres. E principalmente, assim, falando em relacionamentos românticos, né, eu lembro muito de um, que eu acho que é um queridinho do pessoal da psicologia, né, que é aquele Sex Education. Você já ouviu a série? Eu nunca assisti, acredita? Não acredito. Mas, assim, do público mais assim, que adora série, né? Aqueles, como é que chama? Cinéfilo, né? Uhum. Não sei. Tem um nomezinho. Aí eles adoraram, né? Assim, é muito elogiada pela crítica. E tem uma cena lá de um dos episódios, que é uma moça, né? Uma jovem, uma das personagens, ela sofre um assédio dentro de um ônibus, né? Uma pessoa se encosta nela, né, e faz ali uma masturbação, alguma coisa assim nesse sentido, e ejacula na calça dela, né? Uhum. Aí ela, o que foi isso, né? E fica sem entender, né, a personagem. E aí as outras meninas, né, que se apoiam e fazem ela denunciar, né? E a gente tem visto essa... E é interessante, assim, né? Não é interessante, né? Mas a gente vê que é uma série que veio de fora. Então é algo que a gente... Não é algo só do Brasil, né? Uhum. É algo que vem de fora. Mas também é algo que vem de fora, essa união das mulheres, né? Tem até um nome, né? Sororidade, né? Que chama. E eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Uhum. O papel da sororidade, né? Sororidade, né? Isso. Sororidade das mulheres para tratar desse tema, né? De relacionamentos abusivos. Bom, assim... talvez até falando um pouquinho mais para além, né, da questão da sororidade só em si, mas um ponto que você destacou e que é importante, né, de se ressaltar é que a violência contra a mulher já foi declarada pela Organização Mundial da Saúde como um problema de saúde pública, né? Você vai além da esfera da segurança pública, né? Vai além da esfera da intimidade do relacionamento. É um problema de saúde pública, né? E um problema que não faz distinção de raça, né? Não faz distinção de classe social, não faz distinção de credo, não faz distinção nem de país, inclusive, né? Porque mulheres ao redor do mundo todo, né, são vítimas de violência e, obviamente, existem contextos que favorecem, né, mais comportamentos abusivos, outros contextos em que já se avançou muito mais na proteção, na prevenção, na punição da violência contra a mulher. Mas isso é um ponto importante de se destacar, né? Que embora existam grupos sim mais vulneráveis, né? Mulheres que podem estar mais vulneráveis à violência doméstica, mas
mulheres em geral são vítimas potenciais, né? E em relação a essa questão, né, das mudanças que vêm acontecendo, assim, isso é muito fruto da luta das mulheres, né? No mundo todo, né, dos movimentos feministas, né, inclusive aqui no Brasil, por exemplo, que a gente já vem aí nos últimos anos caminhando, né, com dispositivos legais, né, que tem coibido, né, não sei se coibido é bem a palavra, porque a gente ainda tem índices assim altíssimos, né, de violência contra a mulher, mas tentado coibir, trabalhado para punir mais efetivamente, né, e para prevenir de alguma forma, pelo menos em tese, né, esses dispositivos, essas leis, né, vieram aí para isso. A gente tem um papel fundamental dos coletivos de mulheres, das mulheres organizadas, né, dos movimentos feministas para isso. No caso da Lei Maria da Penha, por exemplo, né, que hoje é uma lei que inclusive, né, é referência para outros países também, né, no combate à violência contra a mulher, é uma lei que não surgiu assim do nada, né? Nada surge do nada, mas foi uma trajetória longa até aqui, né? Então, todas as mulheres, essa luta das mulheres, aliás, né, ela vem rendendo aí esses frutos, né? Assim, não sem muito sofrimento, não sem muito suor, mas no caso da Lei Maria da Penha, por exemplo, né, que é uma lei de 2006, foi sancionada em 2006, em 2002, né, o projeto da lei foi um projeto discutido e redigido ali com contribuição, né, pela organização de vários coletivos feministas, né, várias organizações de mulheres, para que se pensasse aí um projeto de lei que pudesse de fato, né, trabalhar para que o Estado pudesse garantir o direito à mulher vítima de violência, né, de ter um atendimento, de ter a possibilidade de refazer a sua vida, né, depois de uma experiência como essa. E até aproveitando aqui o gancho, né, se você não tiver nenhuma outra coisa específica, a Lei Maria da Penha, né, uma das contribuições assim muito grandes que ela trouxe para ampliar essa visão do que é a violência doméstica, né, é justamente a tipificação ali de tipos de violência, né, de que tipos de violência podem acontecer nesse contexto, né, e o reconhecimento, inclusive, também de que uma mulher pode ser vítima de violência doméstica praticada por outra mulher, né, porque isso são aí coisas muito importantes. E em relação aos tipos, né, de violência doméstica... Só para não perder o gancho, porque faz muito sentido assim, perguntar, né? A gente falou no episódio passado sobre LGBTfobia, né? E aí citou aquela palavra que você disse que o YouTube não gosta muito, né? Uhum. Voltada para a correção de meninas lésbicas, né? E isso se encaixa totalmente, né? É um absurdo, assim, que até essa questão de orientação, de decisão, de escolha, enfim, né, da pessoa não é respeitada, né? Não é respeitada nesse sentido. E por ser mulher, se acha no direito de fazer essa correção, né? E é tanto que se você também meio que, para usar as expressões que a gente usou no episódio passado, né? Se você como é o nome, meu Deus? Performance, né? Se você performa algo mais voltado ali pro feminino, você também é mais vulnerável a esse tipo de violência. Me parece que tem isso, sabe? Assim, por exemplo, no público LGBT, né? Se você for mais afeminado, você é mais propenso, né? Vamos dizer assim. Pelo menos é o que eu tenho visto, né? Uhum. Mais propenso a esse tipo de violência. Você acha que faz sentido? Não faz? Olha, sendo bem honesta, né? Eu acredito que eu não sou a melhor pessoa para responder. Sim. Sendo bem honesta e bem objetiva, não sou a melhor pessoa para responder, porque não é
a visão e a compreensão que eu tenho, né, para dizer assim, olha, é assim ou é assado, talvez seja muito do senso comum mesmo, Sim. porque não é uma temática que eu, né, com a base ali da psicologia na qual eu tenha me aprofundado, assim. Então, Sim. eu não acredito que se eu der qualquer resposta nesse sentido, não vai ser uma resposta profissional, que talvez é o que você e a sua audiência também espere, né? Sim. Então, mas falando desse contexto, né, assim, da violência doméstica contra a mulher, tanto em relação a essa questão de performance, de feminilidade, etc., né, isso é uma coisa, inclusive, que não na Lei Maria da Penha, né, não se distingue. Sim. Né? Então, por isso é importante, inclusive, ter esse dispositivo ali na lei, né, reconhecendo que uma mulher pode ser vítima de violência também por parte de uma companheira que ela tem, né, e que antes era algo que não era reconhecido e meio que ficava assim, as mulheres talvez, né, não soubessem nem aonde buscar ajuda, já que ela estava sendo vitimada não por um homem, que normalmente, né, estatisticamente também o principal agressor, Sim. mas pela sua companheira, né, por uma outra mulher da sua família. Tô entendendo. E sobre essa perspectiva mais jurídica, né, da psicologia, uma perspectiva mais de uma psicologia até criminológica, não sei se é assim que fala, né? E a partir também da sua experiência, né, de rede de atendimento à mulher vítima de violência, o que é que você tem notado assim como os principais desafios ou os principais meios de mitigar, de diminuir esses casos, né, seja de violência, seja até o nosso próximo ponto, né, de causar o feminicídio, né, que a gente conhece. O que é que você tem visto assim de desafios que a gente pode melhorar, né, de alguma forma, fazer alguma coisa para prevenir? Olha, tem uma série, né, de coisas que podem ser feitas e trabalhadas e vem sendo trabalhado, né, ao longo do tempo, mas obviamente isso precisa ainda de muito mais, porque o combate à violência contra a mulher, né, ele precisa de prevenção, precisa do adequado tratamento, né, ali jurídico, dessa parte que corresponde, né, à punição, à efetiva punição dos agressores, e também toda uma rede de apoio e de assistência, né, de atendimento à mulher que é vítima de violência, para que ela consiga, de fato, não só, porque o momento em que ocorre uma denúncia, por exemplo, né, não é assim o ponto final, ai, nossa, agora tudo aliviado, acabou, né? Existe uma jornada ali para essa mulher e existe a necessidade de que essa mulher tenha acesso a serviços, né, a atendimento, a assistência social também, para que ela tenha maior probabilidade, né, de não voltar, por exemplo, para aquele mesmo companheiro abusivo, né, de não de aprender que ela nos próximos relacionamentos que ela tiver, né, que ela não precisa aceitar menos que o mínimo, que é o respeito numa relação, né? E aí pensando nessa amplitude que é preciso ter para de fato se combater a violência contra a mulher, para que a gente tenha mudanças, então tem uma série de ações, né? Eu não posso falar de um ponto especializado da psicologia jurídica, né, porque não é a minha especialidade. Sim. Mas no atendimento à mulher vítima de violência, né, eu já tive contato com esse tipo de atendimento, tanto nessa parte do atendimento mais psicossocial, que foi na época em que eu acompanhava ali os atendimentos das profissionais, não só psicólogas, né, mas de outras profissionais no Centro de Referência da Mulher, que fica na Casa da Mulher Brasileira.
E também na clínica, né? Na clínica, ali nos meus estágios clínicos, né? Eu atendia principalmente esse grupo, né? Mulheres vítimas de violência. E sigo, inclusive, atuando também, né? Com mulheres, né? Vítimas de violência até hoje. Não atendo exclusivamente mulheres vítimas de violência, mas é um público que eu ainda atendo. E que passaram, né? Também por relacionamentos abusivos. Então, pensando aí nessa amplitude que é preciso ter, né? Assim, a gente tem uma infinidade de possibilidade, assim, de ações. É muito importante, né, no que diz respeito à prevenção, por exemplo, que se difunda cada vez mais, né, esse assunto, que se fale cada vez mais sobre ele, que se ajude a se discriminar cada vez mais o que é um comportamento abusivo, quais são os tipos de abuso possíveis, né? E aí, voltando até na questão da Lei Maria da Penha, né? A gente tem lá a descrição, né, são 5 tipos de violências, né, que estão previstas na lei. A violência psicológica, a violência física, a violência sexual, a violência patrimonial e a violência moral. Então, o que se via muito, né? Que eu via muito, né? Mas que até hoje deve se ver lá muito no atendimento à mulher vítima de violência. Às vezes a mulher vem denunciar uma agressão física, porque às vezes é ali o estopim, né? É uma coisa que acontece que, não, isso aqui foi violência, né? Mas normalmente essa mulher que vem denunciar uma agressão física, às vezes ela já passou por todos esses outros tipos de violência, né? Porque um relacionamento abusivo, ele não é abusivo direto. Isso é importante de se dizer. Ele não é abusivo desde o primeiro dia, normalmente. Raramente, não estou dizendo que não pode acontecer, mas raramente é assim, né? E por isso, inclusive, por não ser abusivo desde o primeiro dia e não ser abusivo o tempo inteiro, o tempo todo, é que, inclusive, é muito difícil até de sair, né? Às vezes, de um relacionamento abusivo. Porque o que é que você tem ali, normalmente? Aos pouquinhos, né? Esse controle da pessoa, né, do homem, já que a gente está falando aqui da violência contra a mulher, esse controle do homem sobre a mulher, ele vai se estabelecendo aos poucos. Então, ele não chega no primeiro dia, te dá um beijo e depois dá um tapa na cara, né? Provavelmente isso não vai acontecer. O que é mais provável é, aos poucos, esses comportamentos abusivos, eles vão acontecendo e eles tendem a ir escalando. Sim. Né? Então, tem alguns sinais de alerta que são importantes para a mulher, né? Para qualquer pessoa num relacionamento, mas para a mulher vítima, que pode ser vítima de violência, né? É importante que a gente esteja atento ali desde o princípio, né? Eu sei que no começo do relacionamento, né, a gente está apaixonado e isso, né? Tem aí o pessoal diz que a gente fica meio cego, né? Exatamente. Tem o seu fator de embelezamento, né? Da situação, né? Da pessoa, enfim. Isso, às vezes, pode dificultar que a pessoa preste atenção ao que, de fato, está acontecendo, né? E a gente precisa prestar atenção. Então, porque aos pouquinhos é que a pessoa vai ali, sabe? Se acomodando, né? E vai exercendo esse controle. O que normalmente acontece nessa escalada aí, né? Justamente, começa... Você percebe que a pessoa está tentando te isolar, né, das suas outras relações. Se você está num relacionamento em que se você tinha amigos, se você tinha contato com a sua família, se você tinha contato com as pessoas no seu trabalho, e aos poucos esse relacionamento vai tirando você desses contextos, vai se tornando ali o centro, né? Se a pessoa vai... nem sempre pela via da ameaça, nem sempre pela via de querer forçar claramente, né? Mas, eu quero passar mesmo muito tempo com você, nossa, mas aí esse tempo que você passa com a sua amiga, você podia estar comigo aqui, e eu gosto muito mais quando você está só comigo, eu te quero só pra mim, né? Você é minha vida. Tudo isso são coisas que a pessoa escuta no começo, né? E nossa, sabe, a pessoa, você é minha vida no seu ouvidinho, né? Coisa
coisa até gostosinha de você ouvir, e não estou dizendo que isso é, a pessoa disse isso, ela está sendo, né, ela está querendo te enganar. Não é isso, mas muitas vezes esses comportamentos, essas coisas que são também prazerosas, que são gostosas de viver e de ouvir, elas estão acontecendo enquanto comportamentos abusivos vão se instalando e vão escalando, né? Então, a partir do momento que você percebe que o relacionamento ele está te trazendo para um lugar mais isolado, ou em que as críticas são constantes, né? Às vezes até na forma de sugestões, né? Nossa, não, mas eu não acho que você fica bem vestido quando você veste essa roupa, né? Acho que não é apropriado, não sei o quê. Bem sutil. No começo é bem sutil, né? Bem sutil. Só que isso vai, à medida que você vai à medida que você vai se adequando, vamos dizer assim, né? Então, essas formas de controle, elas vão ficando cada vez mais rígidas, assim, né? Sim. E a pessoa vai até que pode acontecer, né? No caso das críticas, das verbalizações humilhantes, né? Um grito. A gente está falando aqui, até então, de uma forma de violência que é muito sutil, muitas vezes não percebida, a violência psicológica, né? Às vezes a pessoa tentar fazer você duvidar do seu próprio julgamento, né? Se você está num relacionamento em que você constantemente se sente com medo, constantemente se sente ansioso em relação ao que a outra pessoa... se fulano vê isso aqui, o que será que ele vai fazer? Você se sente inseguro, como essa pessoa pode reagir, né? Dependendo de como você se comportar, como é que essa pessoa vai reagir se ela te vir com uma amiga, com um amigo. Então, isso são indicadores, né, assim, muito importantes de que algo de errado não está certo, né? Sim. Porque se você, em que a culpa é uma constante, né, o sentimento de obrigação, de você ter que você deve alguma coisa para essa pessoa e, portanto, você precisa se comportar da forma que ela quer. Então, tudo isso são indicativos aí de que você pode estar, né, vivendo ali alguma situação mais tóxica, né, abusiva e violenta, eventualmente. Sim. E aí, também existe a violência física, né, em que a gente tem aí os tapas, socos, empurrões, puxões, né? Todo tipo de agressão física está nesse tipificado lá na Lei Maria da Penha como violência física. A violência sexual, né, que tanto pode acontecer por meio de uma coerção, que não necessariamente vai ser pelo uso da força para obrigar, né, uma relação sexual, mas pode ser coagir a pessoa de outras formas, né? Sim. A ter uma relação sexual mesmo quando ela não consente, quando ela não quer, né? Sem o consentimento. Na violência patrimonial, né? O que acontece? A limitação do acesso da pessoa a recursos, né? Financeiros. Sim. Então, às vezes, a pessoa se apropria ali da gestão financeira do seu dinheiro, né? Destrói bens que você tem, se apropria dos seus documentos, rasga seus documentos, né? É bem comum, às vezes, quando as mulheres chegam, por exemplo, no ponto de a delegacia, lá na Casa da Mulher Brasileira, denunciar a violência, tem homens que vão lá e rasgam os documentos das mulheres, né? Como uma forma de dificultar, porque sabe que você precisa de documento para resolver um monte de coisa, né? Então, como uma forma de dificultar ou de simplesmente humilhar a pessoa, né? A violência moral, ela acontece também muito por essa via, né, assim, da tentativa da humilhação pública, né, da mulher. Então, inventando coisas sobre a mulher, falando mal dessa mulher para outras pessoas, nas redes sociais, divulgando informações, às vezes íntimas, né? Então, percebe como é uma gama vasta, né, de comportamentos violentos, e é importante eles estarem descritos ali, previstos, né, num dispositivo como é a Lei Maria da Penha, e que eles sejam debatidos, discutidos, que se ajude a população a discriminar o que é o quê, que isso aqui é um comportamento abusivo, isso aqui é um comportamento inaceitável para se ter,
ou para aceitar que alguém tenha com você, é justamente para que a gente possa ter uma possibilidade maior de não só educar, né? Porque não é só você dar uma informação para alguém, não quer dizer que a pessoa vá... Sim. Nossa, não, eu sei que isso é abusivo, então não serei mais, né? Não vou mais fazer. Ou então eu sei que isso é abuso, não vou aceitar. Não é só isso, mas é uma parte importante, né, do processo, além do que se trabalhar, né, nas medidas, se trabalhar no âmbito educacional mesmo, né? O desenvolvimento de habilidades sociais, o acesso, é muito importante o acesso dos meninos, né, jovens, desde crianças, a uma socialização com menos dessa masculinidade que a gente vê aí, né, que inclusive traz muito sofrimento para os próprios homens também, né? Por mais que o que acontece majoritariamente é que eles acabam tendo ali uma possibilidade, né, de controle, exercendo controle sobre as mulheres, mas isso também pode trazer muito sofrimento, né, para os homens. E no que diz respeito à punição, né, ao tratamento ali jurídico da parte da segurança pública, da punição ao agressor, a lei ela prevê, né, ali uma série de medidas que devem ser tomadas, e hoje em dia já com a Lei Maria da Penha, né, se preconiza que essas medidas sejam tomadas o mais rápido possível, né? As punições à violência contra a mulher agora são mais severas do que já foram antes, né? Inclusive a própria Maria da Penha, né, a lei tem esse nome porque a Maria da Penha se tornou aí um símbolo, né, uma mulher ativista pelos direitos das mulheres e na luta contra a violência contra a mulher, porque ela lutou muitos anos por justiça, né, para as violências que ela sofreu. Então, a lei preconiza que isso não aconteça, né, mas embora ainda haja, né, muita necessidade, muita possibilidade de se melhorar o fluxo de fato que as coisas têm, porque uma coisa é o fluxo que está ali, né, teoricamente previsto para acontecer, e outra coisa é como de fato acontece. E no que diz respeito a esse pós, né, assim, como eu disse, tem uma rede, para se ter uma rede ampla, né, de serviços, para que a mulher vítima de violência ela consiga tocar a sua vida, né, e de fato romper com esse ciclo de violência na vida dela. E a própria Lei Maria da Penha também prevê, inclusive, né, para os agressores, como medida de prevenção também, né, o tratamento, né, medidas que visem aí ajudar esses homens a mudar o próprio comportamento deles, né, a aprender outras formas de se relacionar. Porque uma mulher faz uma denúncia e ela consegue sair daquela relação abusiva, e esse homem que tem um padrão de comportamento, de relacionamento abusivo, ele vai daqui a pouco se relacionar com outra mulher, né? Queria te perguntar também agora, agora eu vim com o nome da Tamires, né? Patrícia. Queria te perguntar agora, Patrícia, era sobre essa questão institucional, sabe, da gente. Qual é o momento que a gente deve interferir, né? A gente está acompanhando alguém que está passando por esse momento, ela começa a dizer isso pra gente em consulta. Qual seria a hora da gente interferir? Porque, por exemplo, a gente vê em reality shows, né? Tem muito agora isso de que se eles viram nas imagens, né? Pra usar um famoso, né? Não sei nem se pode falar também. A Liz me diz, aí você pode falar o nome de reality show, né? Pode, né? O BBB, né? O Big Brother Brasil. Eles convidaram, né, 2 pessoas a se retirar do programa porque tinham passado do ponto com uma convidada que tinha vindo inclusive de fora, né? Tinha vindo uma convidada de fora, eles passaram um pouco do ponto, né, entenderam ali como uma agressão e mandaram ele para a justiça, né? Vamos resolver isso juridicamente. Porque por mais que a moça, né, tenha dito não aconteceu nada comigo, né? Mas pelas câmeras, né, pela gravação, eles foram lá e denunciaram. Eu achei muito louvável, né, por parte do programa. E pra gente, assim, enquanto psicólogo, qual é a hora da gente interferir em sessão? Teria esse momento? Interferir, você fala
no sentido de, tipo, alertar a pessoa? Alertar do que ou ela tá denunciar, vivendo? não sei. Ó, em relação a você atendendo a pessoa, né, que você tá vendo ali que tá claramente numa situação em que ela está sendo vítima de violência, né? Primeiro de tudo, é importante que você tenha, acima de tudo, antes de qualquer coisa, uma postura não julgadora. Eu sei que isso pode ser muito clichê, né? E até redundante se a gente está falando de psicólogo, né? Teoricamente não era para a gente ter uma postura julgadora, né? Sobre ninguém que a gente está atendendo, né? Mas porque é muito comum, né, que as mulheres que são vítimas de violência sejam vistas como culpadas, inclusive, da violência, né? Esse é um dos motivos pelos quais uma mulher, por exemplo, que é assediada, pode dizer, não, mas não foi nada, porque esse comportamento ele é normalizado, né? E quando a mulher fala, quando a mulher reclama, é a doida, é surtada, é chiliquenta e tudo mais. Sim. Né? Então, primeiro de tudo, a gente não deve ser mais uma pessoa que vai julgar essa mulher, né? E agora, em relação à situação de estar vivendo um relacionamento que está prejudicando, né, a vida dessa mulher, em que ela pode estar realmente numa situação ali de que você percebe, né, que a tendência é com o tempo a situação piorar, se agravar, é importante que a gente ajude essa pessoa, né, a perceber o contexto em que ela está vivendo, e a gente não vai tomar nenhuma decisão pela mulher, obviamente, né, porque não cabe a nós. Falando aqui do contexto clínico, por exemplo, não cabe a mim dizer, olha, né, a sua decisão tem que ser essa, né? Sim. Não cabe a mim fazer isso. Embora, dependendo da circunstância, a gente possa ser um pouco mais diretivo, né, assim, e é importante também atentar que pode haver alguma circunstância em que a gente tenha contato com uma pessoa que está claramente em uma situação de violação de direitos, né, ali. Sim. Então, aí o nosso código de ética, né, ele prevê algumas situações em que, por exemplo, poderia haver quebra de sigilo, né? Mas isso é algo que não dá assim para dizer, se acontece isso, você, né, faz assim. Mas de um modo geral, pensando aí que no dia a dia, né, tem muitas mulheres que procuram, às vezes, inclusive, na clínica, sabe o que é muito comum? É uma mulher, ela tem ali um relacionamento que ela até considera ok, né? Mas ela vai para terapia às vezes, e como uma das demandas ali é que ela, eu não queria me afetar tanto pelo comportamento de fulano ou de fulano, né? Meu namorado, meu marido, minha companheira, enfim. Porque eu quero trabalhar melhor em mim, as minhas emoções, eu não quero deixar me afetar tanto, porque meu relacionamento é maravilhoso, porque eu queria mesmo, né, continuar vivendo com essa pessoa, mas aí a pessoa faz isso, aí eu me sinto triste, eu me sinto assim. Então a pessoa às vezes busca a terapia para não se sentir mal com as violências que ela está vivendo, com os abusos que ela está sofrendo. Entendeu? Isso pode acontecer. Né? E aí, cabe a nós, né, como profissionais, entender o que a gente tá ali para fazer, né? Porque se uma mulher me procura para que eu a ajude a se sentir melhor num contexto em que ela está sendo excessivamente controlada pelo parceiro, né, em que ela está sendo ali vítima de alguma forma de um comportamento abusivo, e eu ajudo ela a se sentir melhor nesse contexto, eu estou ajudando essa mulher, eu estou contribuindo para que essa mulher construa ali a vida que ela quer viver, né? Porque isso é importante, né, da gente considerar, assim, não é normal que num contexto em que você está sendo abusado, em que você está sendo manipulado, não é normal que você se sinta bem, que você se sinta ok, maravilhoso, né? Sim. Se sentir ansioso, se sentir triste, se sentir mal de uma forma geral, é o esperado numa situação em que você está sendo tratado dessa forma, né? Sim. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas... Respondeu.
Aí sobre... O Eduardo, Oi. Patrícia, tô falando aí sobre a pessoa fazer a terapia, a pessoa que está sofrendo esse abuso, e durante esse processo terapêutico ela vai vai ser fortalecida essa capacidade dela ou denunciar, ou dela sair dessa situação de abuso no relacionamento. Porque a gente vê, como o Eduardo falou no começo, todo mundo conhece alguém ou que já sofreu, ou que está sofrendo. E aí tem aquele pensamento, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Sempre tem muito isso. Até uma irmã minha tinha uma vizinha que ela sempre ouvia, ela acho que era apanhando, era muita briga, né? Era muita briga. E ela realmente apanhava. E às vezes as pessoas que estão testemunhando isso, elas têm medo de interferir. Porque a própria pessoa que está sofrendo isso, a gente sabe que existe isso, existem muitos temores na mulher que está sofrendo esse abuso. Muitas vezes, até isso é proveniente já da situação histórica, né, da mulher na sociedade. Que o homem é o dominador, é o controlador. Durante toda a história foi assim. Agora a gente está conseguindo muitos direitos, a mulher trabalha fora, a mulher é independente, mas ainda tem essa parcela de mulheres que são dependentes do marido. E muitas têm esse temor financeiro, aí continuam se submetendo a viver nesse abuso. Aí, muitas podem dizer, por causa dos meus filhos, eu não vou deixar o meu marido. Ou muitas outras vão dizer que não denunciam, porque tem vergonha. Muitas mulheres têm vergonha de admitir, até para a família, que está apanhando no marido, que sofre violência psicológica. Então, é uma situação muito delicada. E a gente está vendo isso aumentando a cada dia. Eu estava verificando aqui, em alguns artigos, aqui em 2022, mais de 18 milhões de mulheres sofreram violência. O Brasil era o 5º, não sei se agora é o 7º, né, no ranking de feminicídio. E um levantamento feito pelo site, né, G1, apontou que o Brasil teve um aumento de 5% nos casos de feminicídio em 2022, em comparação a 2021. Então, essa taxa ela vem aumentando cada dia mais. Então, sem falar, qualquer pessoa que vê uma mulher sofrendo uma violência como essa, o que ela deve fazer? Porque muitas pessoas têm medo de se intrometer, né? Como é que ela vai orientar essa pessoa? Na família da gente, a gente vê pessoas sofrendo agressão psicológica, até física, e aquela mulher fica presa, eu não sei, é dependente emocional daquele marido, ou são outras razões? Então, como é que eu posso ajudar essa pessoa? Ótima pergunta, Elis. Assim, como você falou, né, existem muitas variáveis que podem contribuir para que uma mulher se mantenha, né, num relacionamento abusivo. Quando eu digo se mantenha, de novo, estou falando não é se mantém porque ela quer, porque ela adora aquele relacionamento abusivo. Não é isso, né? Assim, inclusive algumas das coisas que você mencionou, né, como por exemplo, a mulher ter vergonha de contar até para a família, para amigos, que ela está vivendo uma relação abusiva, ou que ela sofreu uma determinada violência, a mulher ter receio do que pode acontecer com os filhos dela, ela ter receio de ela não conseguir ter condições de se sustentar, por exemplo. Todas essas perguntas, né, assim, todas essas coisas, esses receios, a gente pode pensar, mas por que essa mulher teria vergonha de denunciar uma violência? Por que ela tem vergonha de denunciar a violência? O que acontece com as mulheres quando elas denunciam a violência? Como é que as pessoas percebem as mulheres que dizem assim, eu sofri essa violência, o meu marido me bateu hoje? O que essa mulher escuta das pessoas normalmente? Quando a mulher tem filhos, como é que as pessoas costumam aconselhar a mulher quando ela diz assim, nossa, eu acho que eu vou me separar do meu marido porque ele está sendo agressivo comigo? O que é que normalmente as pessoas devolvem de conselho para essa mulher? Né? Não, mas ele é um ótimo pai, né? Tentar recuperar, reestruturar o casamento, a família, né? A coisa mais importante que você tem, é sua responsabilidade, você deve ser uma mulher
sábia, né? Então, tem muito desse discurso. A questão religiosa também, Então, né? E há até um ponto, né? Foi muito bacana a tua pergunta, porque, assim, algo que acontece muito e não acontece só com as questões de violência contra a mulher, né? Mas com outras violências, com outros grupos minoritários também, que é o seguinte, uma individualização, né, das causas, por que isso acontece. Então, a mulher sofre violência por quê? Porque ela gosta, porque ela não tem independência, porque ela não tem autoestima, porque ela não tem autoconfiança, porque ela não tem resiliência. Bote aí, insira quantas justificativas, né? Quantas possibilidades de razões você já escuta, que as pessoas dão, que estão ali centradas aonde? Em algo que acontece dentro dessa mulher, em algo que ela tem ou que ela não tem, em algo que ela sente ou que ela não sente, que seria um fator que, se ela tivesse ou se ela não tivesse isso, ela conseguiria mudar e sair dali desse relacionamento. Ou ela não aceitaria, né? Tipo assim, ai, por que aceitou, né? A pessoa bateu, por que aceitou? Eu não aceitava, né? Então, aí a gente consegue se perguntando o que acontece com as mulheres quando elas denunciam, quando elas contam que aconteceu uma violência com elas. O que acontece com essa mulher quando ela precisa, por exemplo, trabalhar para se sustentar e ela tem os filhos. O que acontece com ela? Aí a gente consegue perceber que não é uma questão que está dentro da mulher, né? Não é um comportamento, se manter num relacionamento abusivo, parece que não é um comportamento que depende única e exclusivamente de algo que acontece ou que não acontece aqui, debaixo da pele da mulher, né? Sim. Mas depende, tem variáveis tanto da história de vida, sim, dessa mulher, porque ela pode ter, durante a sua história de vida, né, aprendido desde um modelo de relacionamento completamente equivocado, né, na história individual dela, na cultura, que é o que a gente aprende. Um relacionamento bom tem o quê? Tem intensidade. O que é intensidade? Você briga, depois você tem faz aquelas pazes maravilhosas, né? Uhum. E nas músicas, como é que o relacionamento é retratado? Nos filmes. Entre tapas e beijos. Como é o resto da música, hein? É ódio a desejo. Pronto, é sonho e é loucura, né? Então, isso tudo, será que a gente pode ignorar que todos nós crescemos, né? Todas nós mulheres também crescemos com essas influências, normalizando, né? Normalizando isso, né? Que isso é uma dinâmica aceitável, que é ok no relacionamento. Por quê? Porque existe o amor, né? Sim. Então se perguntar isso, né, sobre as condições, as variáveis que influenciam a manutenção do relacionamento abusivo, nos ajuda a perceber que isso não é só uma questão de algo que falta ou que tem de sobra, né, na mulher. Não é uma questão simples de, porque essa mulher é dependente emocional. Sim. O que é isso, dependente emocional? É dependente emocional por quê? Como né? O que é que significa essa dependência emocional? Como é que se instalou isso ao longo da vida? Então, é muito mais... É porque a gente tem uma tendência, né, a procurar causas simples, únicas, né, para os nossos comportamentos. E, às vezes, também as pessoas tendem a querer soluções simples, rápidas e fáceis para problemas que são extremamente complexos, né? Como você falou, vem de toda uma história, né, da socialização das mulheres, dos papéis que estão socialmente estabelecidos, culturalmente estabelecidos em relação ao gênero. A violência contra a mulher não é a violência de um modo geral, né? A violência doméstica, aliás, ela não é uma questão neutra em relação ao gênero, e os potenciais prejuízos, né, no que diz respeito à diminuição da qualidade de vida, eu estou colocando aqui entre aspas, porque estou falando, por exemplo, de ter uma redução da renda, né, enfrentar dificuldades financeiras depois de sair de um relacionamento. Isso também não é neutro em relação ao gênero. As mulheres passam muito mais por esse tipo de situação. Então, será que é uma coisa que não... Será que não é razoável a preocupação da mulher, né? E aí, como é que eu vou viver? Como é que eu vou cuidar dos meus filhos, né? Sim. Então, a gente tentar observar isso ajuda, inclusive, a gente a ter uma postura que aí
talvez agora respondendo de fato a tua pergunta, né? Eu estou vendo que tem uma mulher do meu círculo social que está passando por uma situação dessa. Em primeiro lugar, a gente precisa fazer um esforço, né? Talvez, para não julgar essa mulher, né? Entender que ela está se mantendo naquele contexto ali por razões que às vezes a gente não tem como observar, não tem como discriminar, mas que a gente pode sim se colocar como um ponto de apoio, né? Muitas mulheres não conseguem sair de relacionamentos abusivos porque às vezes elas também não têm rede de apoio, né? Então você pode ser essa rede de apoio, você pode sim conversar, você pode incentivar. Às vezes as pessoas sabem dar a solução, né? Muito fácil assim, fulana, ele te bateu, pois vá denunciar, separa e pronto, é fácil, é simples, né? Mas poucas pessoas dizem assim, quando é que tu quer ir na delegacia? Eu vou contigo. Entendeu? E obviamente a gente não vai conseguir fazer isso com todo mundo. Tem situações em que às vezes, né, você pode percebendo que há um risco se você for intervir fisicamente na situação, mas você pode denunciar. Existe o Disque Denúncia, né, do governo federal, que é anônimo, qualquer pessoa pode fazer a denúncia, e a denúncia é sim levada em consideração, né, você pode ligar para a polícia, e então tem coisas que a gente pode fazer, e o mais importante, né, assim, é a gente conseguir ser rede de apoio para essa mulher, né, e essa rede de apoio, ela não está só, obviamente, na esfera individual, do familiar, né? Mas é uma rede que precisa existir nos equipamentos, nos órgãos públicos, né? Nos serviços de saúde, de assistência social. Sim. Porque tudo isso precisa contribuir, né? Precisa contribuir para que a mulher tenha mais probabilidade de se manter afastada desse relacionamento do qual ela acabou de conseguir sair, né? Ou que ela tenha probabilidade de conseguir sair desse relacionamento. Porque muitas mulheres procuram, às vezes, ali a Casa da Mulher Brasileira, né, para quem não sabe, fica aqui no Rodolfo Teófilo, aqui em Fortaleza, né? E lá na Casa da Mulher Brasileira você tem um complexo de serviços. A mulher chega lá, normalmente ela vai para o centro de referência da mulher, né, onde ela é ali acolhida inicialmente, ouvida. Lá tem psicólogas? Tem, né? Psicólogas, advogadas, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, podem ser profissionais que estão ali nesse atendimento inicial, né? Sim. E elas vão fazer ali esse acolhimento inicial, todas elas são capacitadas, né, para fazer esse atendimento inicial, esse acolhimento, entender qual é, o que está levando aquela mulher até ali, qual é o tipo de violência que essa mulher vem sofrendo, o que foi que aconteceu. E ali, já do centro de referência, né, a mulher já sai também com alguns referenciamentos, encaminhamentos, para que ela possa, dentro desse complexo de serviços que é a Casa da Mulher Brasileira, obter a ajuda específica e especializada de cada um dos serviços, né? Então lá tem a delegacia da mulher, onde ela faz o boletim de ocorrência, né? Tem um núcleo da Defensoria Pública, tem um juizado, né, específico lá, tem um núcleo de assistência para a autossuficiência dessa mulher, né, para que ela consiga ter contato com a agência de emprego, fazer um curso. Então, são serviços que estão disponíveis ali, né, nesses primeiros momentos, para que a mulher consiga, aos pouquinhos, ir reconstruindo, né, construindo essa autonomia dela, para que ela consiga ir caminhando ou para sair de uma relação ou para conseguir se manter afastada, né, dessa relação. E aí, para além disso, nesse momento ali do atendimento na Casa da Mulher Brasileira, né, às vezes a mulher também é encaminhada para um CAPS, se ela precisa, né, ou se tem algum familiar, um filho que precisa também desse tipo de atendimento, para uma clínica escola, para que essa mulher possa ter acesso à psicoterapia, né, para um CRAS, para um CREAS, né? Porque às vezes essa mulher tem ali a possibilidade, né? Poderia ser beneficiada com algum tipo de programa do governo que a ajudaria a conseguir, né, ter ali a sua subsistência enquanto ela está estudando, trabalhando ou precisando cuidar dos seus filhos. Então é uma rede, né, ampla,
fora os serviços de saúde também, que precisa estar disponível, né, para que a mulher tenha maior probabilidade de conseguir se manter afastada de um relacionamento, né, que ela saiu ali, que era abusivo, e trilhar o caminho dela, né, porque isso é uma coisa importante dizer, né, assim, muitas pessoas que passam por relacionamentos assim violentos, abusivos, às vezes podem pensar que não vale a pena, né, mais se relacionar com ninguém, que isso é, né, é verdade. Então isso é comum, é um relato comum da gente. Conheço várias ouvir. Mulheres. A gente pode dizer que fica o trauma Sim. nessas mulheres de vivenciarem aquilo novamente, e elas terminam perdendo, sim, oportunidades até de viverem um relacionamento com alguém, um relacionamento saudável com alguém que vá valorizá-la, né, amá-la. Conheço pessoas que vivem isso, mas é preciso também que essas mulheres se conscientizem disso, que elas precisam buscar essa ajuda, né, essa ajuda psicológica para poderem superar, né, porque elas podem superar esses traumas. E isso, às vezes, acompanha a vida da mulher. Eu conheço mulheres que estão há muitos anos com essa vida, os relacionamentos bem bagunçados, porque elas não conseguem se firmar com alguém, elas não conseguem solidificar um relacionamento com a pessoa, porque tá sempre aquele medo, né? Aquele temor no ar daquilo acontecer. É como se aquele terror acompanhasse a pessoa durante toda a sua vida, quer dizer, enquanto ela não buscar uma ajuda para poder tentar se curar disso, superar, né, a situação. Muitas vezes, né, principalmente quando a pessoa passa por situações como essa, que são situações realmente muito dolorosas, né, que deixam marcas, tem aí efeitos emocionais, psicológicos, efeitos na saúde, né, doenças, às vezes inclusive doenças ginecológicas também, que as mulheres, né, que viveram certas violências, né, nesses relacionamentos podem ter. E isso, assim, é claro que vai acompanhar essa pessoa, né, por um tempo, porque a memória da pessoa você não tem como apagar, né? Você não tem como esquecer o que você viveu. E ainda assim, ao mesmo tempo, né, é possível você construir uma vida que seja mais significativa para você, uma vida onde você consiga, né, aprender a se relacionar consigo mesma, com outras pessoas, de uma forma mais salutar, né, como você falou, e aos pouquinhos, né, e se abrir para as possibilidades, né, porque é até compreensível, né, esse medo, esse receio que a pessoa tem, e às vezes esse movimento que a pessoa faz de se fechar, né, assim, para as relações, porque, ora, a pessoa passou por algo ali que ela não quer passar. Ninguém quer, nem quem nunca passou. Eu nunca passei por um relacionamento assim abusivo. Eu não estou fazendo questão também não, né, de passar. Não quero. Então, imagina quem viveu isso, né? Uma pessoa que experiencia um relacionamento abusivo, né? Dentre aí esses efeitos, existe a falta de confiança em si mesma, porque muitas vezes um relacionamento abusivo destrói a confiança que você tem em si mesmo, né? No seu próprio julgamento, a sua autoestima, a sua percepção do próprio valor. Além disso, é comum que mulheres, né, que vivenciam relacionamentos abusivos, que elas desenvolvam depressão, transtornos de ansiedade, transtorno do estresse pós-traumático, né? É uma coisa comum. E então é necessário que a mulher tenha acesso, né, e que ela procure e que esteja disponível também, né, esse tipo de ajuda, né, de tratamento, não só o tratamento psicológico, não só a psicoterapia ou grupos terapêuticos também, né, que existem, mas também o acesso, né, à educação, à cultura, a lazer, trabalho, né? E para que essa pessoa consiga aí construir a vida dela, seguir caminhando, talvez com uma dor que pode ser que nunca seja esquecida, né? Que nunca seja totalmente
como é que eu posso dizer, que seja totalmente eliminada, Sim. né? Porque Pegar uma borracha. não tem, você não apaga a sua memória, não edita nesse sentido, né? De apagar isso aqui que eu vivi, eu não quero lembrar, então não vou lembrar. Então tem algumas lembranças, algumas coisas que a gente experienciou na vida que até me dói um pouco dizer isso, porque né, é difícil dizer isso. Tem coisas que elas vão sempre doer. Tem coisas que vão sempre doer, né? Mas a sua relação com essa dor, ela pode mudar, né? A depender de como você vai lidando com isso. Então, se essa dor, esse sofrimento, essas lembranças, se esses traumas, né, vamos dizer assim, se isso tudo hoje controla a sua vida de modo que te incapacita de se relacionar, que te incapacita de viver, que você não consegue confiar em você, que você não consegue nem buscar o mínimo, né, que você precisa para ter uma vida um pouco melhor, você pode construir uma relação diferente, né, com isso. Sim. E isso não vai tornar o que você viveu melhor, isso não vai fazer com que você olhe para o que você viveu e diga assim, foi nada, né? Não, mas você pode encontrar um outro lugar ali, né? Eu acho, assim, né? Tinha uma outra pauta, mas foi sendo respondida ao longo do nosso bate-papo aqui, que era sobre como a gente pode evitar, né, o feminicídio. E aí a Patrícia foi falando pra gente, né, ao longo da nossa conversa, várias maneiras, assim, de se precaver, várias maneiras de perceber, várias maneiras de como chegar junto dessa pessoa, né, que tá passando por isso. E acho que a gente já foi, assim, contemplado, né? E, assim, só pra dar alguns encaminhamentos finais... Posso só fazer um comentário? Pode sim, pode sim. Te cortar, mas assim, acho que também talvez faltou falar isso mais claramente, mais diretamente, né? Uhum. Assim, mulher, como a gente tá falando de feminicídio, né, especificamente, que é aquele assassinato que é cometido contra uma mulher num contexto de violência doméstica, né, ou por discriminação e menospreza a própria condição dela de mulher, né? Sim. Nesse contexto do relacionamento abusivo, não pague para ver. Não aposte que a ameaça não vai se concretizar, né? Não conte com a possibilidade de ele ter falado da boca para fora, de ter ameaçado da boca para fora, de ter só te chantageado para você poder ficar com ele. Não conte com isso. Sim. Né? Saia. Busque ajuda. Corra. Às vezes pode ser algo que vai deixar uma marca tão grande que possa ter, até que você pode talvez ressignificar, né? Que nem fez vocês iam falando, eu só lembrando da Elza Soares, né? Daquela canção dela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Sim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim, né? Sou péssimo cantando. Aí deu pra... Denuncia. Isso, 180, isso. Eu vou ligar pro 180, né? Ela fala, né? Mas só que a gente percebe na fala da Eterna Elza, né? Quando ela dava um depoimento, que ela se arrependia também de não ter percebido logo, né? Às vezes os abusos que ela sofria em alguns relacionamentos dela, né? Principalmente com o jogador, né? E isso é, eu acredito que muito massa, assim, de se perceber, até pra gente, homem, né? Pra mesmo ser criança, adolescente, enfim, de ir percebendo que os relacionamentos, eles podem acabar e tá tudo bem. Inclusive você pode ressignificar ele, né? E meio que isso pelo menos me chega dessa forma, né? E se você vai se arrepender de levantar a mão pra mim, é porque eu posso superar e posso ser algo até bem melhor do que eu era com você, né? Bem melhor do que eu era aguentando isso que eu sofria com você. Então isso é muito, muito massa, assim, de se perceber, né? Sim, com certeza, né? E nesses casos de um contexto onde você está vivendo um relacionamento de violência, né? Muitas vezes as pessoas tentam consertar, assim, o que é que eu posso mudar para o meu relacionamento melhorar? O que é que eu posso fazer para que ele mude? Porque se eu me comporto assim e isso ele não gosta, por isso ele fica violento, então se eu mudar, se eu tentar evitar, então vai conseguir melhorar. E às vezes
Não tem nada que você possa fazer, porque, como eu disse, você não é culpada pelo comportamento violento e abusivo da outra pessoa, e não tem nada que você possa fazer de fato para evitar que essa pessoa seja violenta e abusiva com você, né? Você consegue evitar no curto prazo, às vezes, alguma coisa, né? Evitando ali, tendo um comportamento de tentar se esquivar, fugir de alguma situação, porque isso vai evitar pontualmente que você sofra alguma violência, mas no longo prazo, a tendência é sempre piorar. A tendência é a violência sempre escalar, né? Por isso que eu falei. Não conte com a possibilidade de que seja só uma fase, só um momento, né? Se a gente está falando de violência, a tendência é escalar, a tendência é piorar, né? E você, o que você falou, assim, não é nem talvez, assim, você pode ser muito melhor do que quem você é, melhor para você. Não estou falando de ser melhor para as outras pessoas, né? Você pode ter uma vida muito melhor do que a que você tem quando você está vivendo ali podada, sem poder se mexer, porque você tem que se preocupar o tempo todo, né, com as reações do seu parceiro, com o que você pode sofrer se você desagradar, se você agir de forma errada, entre aspas. Sim, e eu acho que a missão da gente enquanto psicólogo e também missão enquanto cidadão, né, que se a gente perceber algum relacionamento abusivo ao nosso redor, a gente denuncia mesmo, né, a gente denuncia, ou pelo menos ameaça, né, vamos dizer assim, a pessoa que tá ameaçando, ó, eu vou ligar pro 180. Eu vou ligar pro 180, né? Pelo menos na minha família tem essa história, sabe? A gente vê algum comportamento assim de alguém nosso que tá meio errado, né? Que a gente tá vendo ali que não tá muito certo, a gente vai, ó, eu vou ligar pro 180. Se ela não denunciar, eu denuncio. Né? E é isso, sabe? É isso, porque senão a gente não bate de frente com alguns assuntos que fazem mal para aquele sujeito, né? A gente já falou, acho que meio que 3 temas seguidos falando sobre essa questão de saúde mental para as minorias, né, vamos dizer assim, né? A gente falou sobre racismo, falou sobre LGBTfobia e agora sobre feminicídio, né? E relacionamentos abusivos voltados aí para o público feminino, né? E são vozes aí que a gente tem que ouvir, tem que, ao perceber, denunciar. Denunciar, porque senão não para, né? Pelo menos ao meu ver é isso. A gente tem que fazer essa justiça acontecer. E não é justiça pelas próprias mãos, né? Que eu acho isso sem graça, né? É uma justiça realmente mais séria, tentando aí até reintegrar essa pessoa, né? Pra não acontecer o que você tava falando pra gente, Patrícia, né? De, esse homem vai voltar a abusar de outras garotas, né? Esse homem que saiu de um relacionamento abusivo. Mas se ele for penalizado por aquilo, né? Se ele cumprir ali uma medida, né? Ali de... sei, um trabalho voluntário que seja, né, uma ONG de mulheres, né, para ele tentar aí perceber o que é que é ser mina, né, no mundo de hoje, né. Assim, em relação a essa questão, né, das medidas, né, existem as medidas punitivas previstas na lei, né, e elas têm que ser mesmo severas, porque se a gente vive numa sociedade que tolera o comportamento violento dos homens contra as mulheres, né, a gente precisa da postura oposta, de tolerância zero, né? Para que a gente consiga caminhar em uma outra direção, né? E no que diz respeito a essa questão do tratamento, né? Hoje em dia, na Lei Maria da Penha, está previsto, né, esse tratamento para os agressores, esse acesso aí a algum tipo de tratamento para que eles possam eventualmente mudar, né? E se por acaso, né, percebendo ali e tendo o desejo de mudar, poderem fazer isso. Inclusive, tem alguns que são compulsoriamente, né, encaminhados para tratamento psicológico, grupos terapêuticos, né, que visam aí isso. Obviamente que, assim, não é uma coisa que é garantida, né, porque o homem foi lá e participou de um grupo, ele vai porque ele vai ter contato com o quanto o comportamento abusivo dele faz as mulheres sofrerem, ele vai mudar? Ele não tinha contato com o sofrimento que ele causava com a mulher com quem ele convivia ou com as mulheres com quem ele conviveu? Então não de novo, né, a gente precisa, olhando para essa questão, pensar nas outras variáveis que estão envolvidas, que vão além da vontade individual de cada pessoa, né? Que não é só a vontade
que vai ou não, a conscientização sozinha, ela não tem o poder de efetivamente fazer alguém se comportar de uma determinada forma, né? É nesse sentido aí que acho interessante a gente pensar. E, obviamente, eu sou favorável, né? Que esses homens, eles tenham acesso, sim, a tratamento, grupos onde eles consigam aprender, né? Habilidades, né? Sociais, socioemocionais, para que eles consigam aprender a lidar com a sua própria impulsividade, né? A sua própria masculinidade, né? Ele nem conhece direito. Exatamente. E aí, até uma coisa que hoje em dia, né? Não só para homens que já tem um padrão violento, né, nos relacionamentos, mas em geral é importante que todos os homens tenham acesso a isso, porque ao mesmo tempo que a gente está tendo aí uma crescente, né, numa ampliação maior da discussão sobre violência, sobre os direitos da mulher, como você viu, a Elis falou, né, os dados sobre a violência, eles são assustadores, assim, os feminicídios aumentaram. Aqui no Ceará, até... me arrisco a dizer errado, mas assim, nos primeiros meses desse ano já tinham ocorrido mais feminicídios do que o primeiro semestre inteiro do ano passado, aqui no Ceará. Sabe o que me assusta, Patrícia? É porque às vezes, me parece, né, cada vez mais esses ocorridos são mais brutalmente, assim, são mais violentos, né? Ontem ou foi anteontem, teve uma moça que sofreu, né, foi feminicídio, né? Agora já parece que já noticiaram, né? Que ela teve 80% do corpo queimada, né? Tinha um companheiro, não sei se vocês ficaram sabendo aqui no Ceará, né? Agora mais recente, anteontem, não fiquei sabendo não, mas outro dia desse eu vi um caso também, sim, assim, uma notícia dessa, né? E é muito triste, assim. Então, ao mesmo tempo que tem todo esse movimento, essa luta, né? Das mulheres, né? E essas mudanças na legislação e esse acesso ao conhecimento, também tem, né, uma crescente no acesso à difusão aí de outros tipos de informação, outros tipos de pensamento, de ideologia, não sei se eu posso dizer assim, né? Sim. Mas que inclusive fomentam essas práticas abusivas, que incentivam a discriminação, a misoginia, né? É o que a gente vê aí, por exemplo, nesses movimentos Red Pill, Incel, como é que eles chamam? MGTOW, né? Então, são todos movimentos, assim, de incentivo, né? À misoginia, à discriminação, ao preconceito contra as mulheres e à violência também, né? E cada vez mais esse discurso está chegando aos homens mais cedo, né? Pela via do humor, ali, dos memes, da coisinha engraçada. Tem um monte de criança, de adolescente que tem acesso a isso, né? A esse submundo, assim, Sim. Com a licença da palavra, mas esse esgoto que é dessas teorias, não sei como é que eles chamam isso, mas... Sim. Só corrigindo, né? A informação ela estava internada desde dia 12 de junho, então talvez seja a mesma pessoa que vocês pensaram, né? Essa moça. E aí chegou o óbito, né? Agora recente. Aí teve mais de 80% do corpo queimado. Isso é inaceitável, né? Porque e daí se a gente pensa também as violências, né, dos 2 últimos episódios, né, fazendo um merchan pra quem não assistiu, aí vai lá e assiste, né, sobre racismo. As pessoas são agredidas também de forma muito brutalmente, né, pessoas de pele mais escura, né, pretos de pele escura, branco de pele escura, enfim. Mas quanto mais escuro você é, né, mais alvo você fica, né, para esse tipo de violência. A mesma coisa com o público LGBT e infelizmente não é diferente com o público das mulheres, né, parece que se torna um corpo mais sensível, né? E daí a gente tem sofrido até algumas críticas, né, Liz, assim, de por que levantar bandeiras, né, aqui no Psicologando, né? Mas não é bandeira, gente, é só porque em pesquisa, né? Em pesquisa. Por que falar da realidade, né? Pois é. Não é bandeira, é pesquisa, né? É notícia. A gente tem visto isso, infelizmente, né? Infelizmente. Mas eu queria dar a palavra para a Patrícia falar as considerações dela finais, né? Ela tem atendimento daqui a pouco. Aí,
Pra não também tomar todo o seu tempo, né? Só agradeço, né, a vocês pelo convite, o pessoal aqui do podcast, todo mundo muito bacana, muita gente boa aqui nos bastidores também. A audiência, né, foi um prazer estar aqui com vocês, conversando. Gostei da nossa conversa, foi bem assim, né, descontraída na medida do possível, né, para esse tema que a gente está tratando. Mas a conversa, pelo menos para mim, fluiu bem. Então, obrigada pela recepção. E, no mais, né, assim, estejam atentas, né, mulheres, aos comportamentos dos parceiros de vocês, seja namorado, marido, né, ficante, qualquer que seja o tipo de relação, né, que você tenha. E observe, né, a coerência do que essa pessoa diz com o que ela faz, né? Não tolerem comportamentos abusivos, comportamentos violentos, porque a tendência é que eles piorem, a tendência é que a violência escale, é que ela aumente, né? Então, quanto mais controle tiver ali, essa pessoa tiver sobre você, maior possibilidade, né, de agravar, de causar algum agravo a você, ela vai ter. Busquem, né? Não deixem que um relacionamento tire vocês da convivência com os amigos, da convivência com a família, porque essas pessoas são rede de apoio importante para que você possa, com quem você possa contar, né? Que possam te ajudar. Além disso, se você está vivendo uma situação de relacionamento violento, abusivo, busque ajuda, procure um amigo, procure um familiar. Se você não tem, procure a Casa da Mulher Brasileira, procure o Centro de Referência da Mulher, ligue para o 180, ligue para a polícia, né? Procure um serviço de saúde, porque às vezes você não pode ir direto na delegacia, mas vai no posto de saúde, fala do que você está passando, né? E lá as pessoas vão poder te encaminhar, te ajudar a procurar esse auxílio, esses recursos, né? Porque existem recursos disponíveis, a gente sabe que a gente não vive no melhor dos cenários, né? Tem muito ainda a se melhorar, mas é possível, né? E principalmente saiba que é possível que você tenha uma vida melhor, né? Que é possível que você construa uma vida que seja muito mais significativa para você, muito mais valorosa para você, mesmo você tendo já sofrido muito anteriormente, mesmo você estando numa situação de muito sofrimento. Eu espero do fundo do meu coração, né, que vocês, né, quem estiver ouvindo aqui, estiver numa situação como essa, que vocês consigam sair desse contexto e ter, né, uma vida muito melhor daqui pra frente. Obrigado, Patrícia. Obrigado mais uma vez também a Elis, né, que fica aqui com a gente na direção. Hoje participou, que só eu tô achando que ela vai assumir também aqui como âncora, viu, pessoal? Aguardem. Em breve. Em breve. Pois tá, muito obrigado que acompanhou até aqui, viu? Muito obrigado mesmo. Valeu, pessoal.